Olá, pessoal. Nós somos alunos da UF e participamos do projeto chamado Residência Pedagógica. Estamos juntamente com o professor Igor, da Escola Municipal Benedito dos Santos, e com o professor da universidade, o Daniel, desenvolvendo uma série de vídeos curtos que serão publicados aqui no nosso canal todas as quintas-feiras. Hoje, nós iniciaremos nossa série de vídeos com um vídeo chamado com o tema de avanços tecnológicos, globalização e meio ambiente. Então, gente, dentro do tema avanços tecnológicos, nós vamos falar um pouco hoje sobre a globalização e o que ela implica no meio ambiente. Então, gente, a globalização ela pode ser vista de muitas formas. Uma dessas formas a gente pode entender, por exemplo, quando se tem um grande evento como as Olimpíadas, que junta pessoas de todo mundo para assistir a jogos e esportes realizados por atletas de diversos países. E isso conecta a gente de uma forma muito grande através da tecnologia, da internet, da televisão. E a gente pode pensar a globalização vendo esse exemplo, porque a conexão de muitas pessoas de todas as partes do mundo. E conectados, é claro, através da tecnologia. A gente pode pensar a globalização através de grandes empresas espalhadas pelo mundo. Quando, por exemplo, eu era mais novo, eu não tinha noção de que algumas marcas, algumas empresas, como Coca-Cola, por exemplo, fossem marcas estrangeiras. A gente, às vezes, não tem essa noção, né, de que algumas marcas não são do nosso país. E essas marcas buscam ter pontos em outros países porque alguns países oferecem para elas alguns benefícios, como a mão de obra barata, por exemplo, que pessoas trabalham muito para aquela empresa, mas recebem pouco, e também fazem algumas trocas, como por exemplo, eu quero produzir no seu país se você me der água para usar nos meus recursos. E aí eles fazem essa troca. E às vezes de aluguel, você não vai precisar pagar, o país oferece, né, isenção do aluguel se a empresa oferecer algum benefício para o país. Então, a gente também pode pensar a globalização dessa forma. Então, a gente tem essa Vale e essa Marco, que para a gente ficou mais conhecida depois das duas tragédias de Brumadinho e de Mariana. Elas são responsáveis pela extração mineral. E a CSN, aqui em Volta Redonda, pertinho da gente, é a empresa responsável por trabalhar os minerais e transformar em aço. Então, gente, dessas empresas, elas não pensam muito nos impactos que a produção do seu material vai causar naquele ambiente ou naquele espaço que eles estão produzindo. Assim como também não se importam muito com a vida das pessoas que estão trabalhando para aquela empresa. Ou seja, quando a gente fala mão de obra barata, a pessoa ela trabalha muito para aquela empresa para receber quase nada. Então, geralmente, essas grandes empresas, elas estão se importando mais no capital, que seria o dinheiro, né? Elas estão se importando mais em receber dinheiro do que no meio ambiente ou na vida das pessoas. E aí, como a gente pode ver nessas imagens, isso são os lixos que as empresas produzem, né? Porque quando uma empresa fabrica um material, sempre sobra alguma coisa. E essa coisa pode ser um plástico, um papel, pedaços de madeira, de bloco de concreto, e que acabam não sendo reutilizados. Algumas empresas não trabalham com a reutilização dos produtos que sobraram, né? Então, acabam ficando assim como nessas imagens, jogados no meio ambiente de forma indevida
e que vai prejudicar a vida de sociedades que moram ali no entorno, né? Como a sociedade caiçara, como quilombolas também. Então, gente, muitas das vezes, por exemplo, essas comunidades, elas também se utilizam da natureza para sobreviver. Só que essas sociedades elas vão retirar da natureza o que é necessário. Essas empresas, elas possuem, essas grandes empresas, quando elas se instalam, elas possuem já um avanço tecnológico muito grande, que é o que tem acontecido. As empresas buscam inovar suas tecnologias. O que antes, por exemplo, a tirada da madeira, a retirada dos minerais do solo, eram trabalhos feitos à mão. Só que com esses avanços nas indústrias, foram sendo produzidas máquinas que já fazem isso em grande quantidade. Tratores, máquinas para fazer colheita, enfim. Enquanto que essas comunidades, como os caiçaras, como os quilombolas, comunidades indígenas, elas retiram da natureza o necessário, que elas vão precisar para comer e que não vai interferir na natureza. Porque essas grandes explorações da natureza vão alterar o clima, vão alterar o bioma. Muitos animais que ali viviam vão ter que sair para procurar outro lugar ideal para viver. E como nessa imagem que está mostrando, a gente pode ver uma ocupação inadequada do solo, que é quando uma empresa ela se instala e aí, como vocês podem ver, é uma grande área devastada para a construção, né, de um prédio, da onde vai ser instalada a empresa. E também, gente, podemos ver o uso inadequado do solo, que é quando essas empresas elas tiram os materiais do solo e acabam deixando essas cicatrizes enormes, que também vão causar essas coisas que eu falei, que é a expulsão dos povos, que é uma danificação na flora também. E essa imagem é um exemplo de uma atividade de mineração, né? Aqui também a gente pode ver uma grande produção e descarte de lixo, que é como eu já falei, o lixo que é descartado acaba ficando no solo, prejudicando os minerais do solo, então esse solo ele vai acabar sendo um solo que não vai ser mais produtivo, vai ser difícil depois repor esse solo para plantação de qualquer tipo de vegetal, e aí vai se tornar um solo inútil e que causa muitas doenças para a população. E na segunda imagem, a gente pode ver essa atividade das indústrias influindo no ar, que vai ser o mesmo ar, esse mesmo ar que está sendo poluído vai ser o mesmo que nós respiramos, que os animais respiram e que as plantas também fazem a sua respiração. Então, gente, essas empresas elas estão se importando com o lucro, com o acúmulo de capital e de dinheiro, né? Que o capital é dinheiro. E a gente pode lembrar que aqui no Brasil, em 2015, tivemos aquela tragédia em Mariana, que foi quando a barragem de uma mineradora se rompeu e acabou com a vida de muita gente. Aí a imagem de Mariana é a primeira, né? E a mesma coisa aconteceu há pouco tempo, que foi em 2019, que foi quando se rompeu a barragem de Brumadinho. Ou seja, eles viram o que aconteceu em Mariana e não se importaram muito em resolver os problemas das outras mineradoras, porque realmente o acúmulo de capital é mais importante. Também temos esse exemplo, que é o vazamento de óleo nas águas, que vai prejudicar a vida dos peixes, dos animais, da vida marinha, de rios, do mar e também da pesca, né? Porque essas comunidades, como a comunidade indígena, ela vai buscar os rios para pescar seu alimento, e aí vai acabar encontrando um animal poluído já, porque essas grandes empresas acabam jogando óleo nos rios e nos mares e acabando com a vida ali. Então, gente, depois de tudo isso que eu falei, agora nós vamos falar um pouco sobre usina. O Wesley vai falar um pouco e ele vai explicar melhor para vocês, porque aqui em Angra nós temos esse exemplo que é um exemplo de uma grande empresa. Então, gente, as usinas nucleares, elas são grandes instalações industriais que têm por finalidade produzir energia elétrica através de reações nucleares.
No município de Angra dos Reis, nós temos as únicas usinas nucleares do país, do Brasil inteiro, sendo elas as usinas chamadas Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Na imagem, nós podemos observar as usinas de Angra 1 e Angra 2. Angra 3 ainda está em construção e passou por diversas polêmicas de desvio de dinheiro, questões que envolvem outros fatores. O elemento mais utilizado na produção da energia nuclear é o urânio. Quando a gente fala de reações nucleares de elementos radioativos, a gente está falando no município de Angra dos Reis, no Brasil, sobre o urânio. Bom, para a produção de energia nuclear, são necessárias 3 etapas. A primeira etapa é a extração do urânio. A extração do urânio é realizada, na mina de Caetité, na Bahia. Após essa etapa da extração do urânio nessa mina, é feito o enriquecimento do urânio em Resende, do Rio de Janeiro. O processo de transformação do urânio em energia elétrica, que é feito dentro da nossa própria usina nuclear, aqui na cidade de Angra dos Reis. Com isso, nós temos agora o produto resultante da construção de uma usina nuclear. Nós já vimos, a partir das falas dos outros integrantes, que existem diversos fatores que podem fazer a degradação do meio ambiente. A usina nuclear, para pensar no impacto ambiental que ela pode causar, a gente não pode pensar só na instalação física dela. A gente precisa pensar no processo por completo, que vem desde a extração do urânio até realmente a produção de energia elétrica dentro da usina. Desde a fase da extração do elemento do urânio, como a gente viu lá na Bahia, o solo já é impactado, pois eles têm que devastar grandes áreas para fazerem essas extrações. Com isso, acabam restando elementos que podem ficar no meio ambiente, que são tóxicos e causando assim a poluição dos rios, do solo, e, enfim, gerando outros impactos. Durante a utilização do urânio dentro da usina para que haja a transformação e a produção da energia elétrica, os reatores da usina sofrem um enorme aquecimento e são resfriados pela água do mar. A localização da usina nuclear em Angra dos Reis, ela foi feita pensando nessa estratégia, em utilizar a própria água do mar para que seja resfriado o reator e a água é devolvida para o oceano. Sendo assim, a gente tem na cidade, a praia é conhecida como Praia do Laboratório, mas é uma praia fica do lado da onde sai a água que é usada para resfriar o reator. Então essa praia, ela é uma praia conhecida por ter água mais quente, exatamente por isso, porque eles utilizam a troca de calor. Eles pegam a água fria do oceano, resfriam o reator. Vamos deixar muito claro que não existe passagem de água que sai do oceano e volta para o oceano com o material radioativo que está sendo, com lixo radioativo que é produzido dentro da usina. Então, eles só utilizam essa água do mar que é gelada para resfriar o reator que está quente. Quando a água passa pelo reator, por fora, ela faz essa troca de temperatura com o reator. Ou seja, o reator vai ficar mais resfriado e a água vai ficar quente. A água volta para o oceano quente, que é essa praia, como eu falei anteriormente. Qual o impacto marinho que a mudança de temperatura de uma água vai causar? Existem diversos estudos que vão dizer que o aumento de 0,5 graus, de 1 grau da temperatura dessa microrregião pode causar um impacto nos peixes, nos corais, em diversas questões que podem influenciar nesse processo. O urânio, após ser feito o seu enriquecimento, ele aquecer a água que está dentro do reator, esse reator ele vai gerar um lixo nuclear. Como esse lixo nuclear ele é descartado? Ele não é descartado. Ele precisa ficar armazenado dentro da própria usina. Quando as usinas elas são construídas em cima, se eu não me engano, são em cima de grandes, como se fossem fossas, onde eles liberam esse material super radioativo e esse material tem que ficar lá por tempo praticamente indeterminado. Por quê? Esse material ele até um dia vai deixar de ser radioativo. No entanto, pode ser que num determinado momento ele vai deixar de ser radioativo, mas vai ser daqui a milhares de anos. Então, aqui a gente pode perceber uma matéria de jornal
do G1, onde a gente tem a seguinte manchete. Ministério Público Federal pede à Justiça a suspensão da transferência de lixo atômico das usinas de Angra. Então, o que isso quer dizer? Quando eu falei que as usinas elas são construídas, pensadas, né, em um lugar onde eles possam armazenar esse lixo tóxico que é gerado a partir da produção da energia elétrica, esse lugar ele não é infinito, né? Então, dessa forma, esse recipiente, essa fossa, né, podemos dizer assim, ele já está no limite e eles começaram a transferir esse lixo atômico para outros lugares dentro da própria usina. Isso gera um grande risco de vazamento nuclear e a gente pode perceber que eles estão preocupados em produzir mais e estão pouco preocupados com o meio ambiente. Nós podemos ver nesse mapa a distribuição dos desastres radioativos pelo mundo. O Brasil não está fora disso, mas não em relação a usinas nucleares. O nosso acidente aqui foi em 1987, num acidente conhecido como o acidente do Césio 137, que aconteceu na cidade de Goiânia, lá em Goiás. Esse acidente causou a morte de 4 pessoas, além de mais de 600 pessoas contaminadas. Além disso, ocorrem diversos acidentes nucleares por erros técnicos de segurança nas usinas, que trouxeram prejuízos irreversíveis para as áreas que foram afetadas. Então, como a gente pode perceber, né, a globalização ela traz grandes avanços tecnológicos que as indústrias elas se apropriam para produzir atividades econômicas de forma cada vez mais intensa, né? Entretanto, é possível por diversas situações que a gente apresentou aqui que muitas vezes não existe uma gestão ambiental nem um planejamento para a instalação dessas indústrias no meio ambiente. Então, as empresas elas visam, né, ter melhorias sempre para aumentar a sua capacidade de expansão, não respeitando os limites da natureza e também da própria sociedade. E, apesar das indústrias elas serem muito importantes, né, para a vida humana, para as nossas atividades, para o nosso dia a dia, é importante sempre que a gente repense nesses meios de produção, né, que trazem muitos impactos que são irreversíveis para o meio ambiente. Por exemplo, os impactos na contaminação da água, na devastação das florestas e dos nossos biomas, né, na poluição do ar e também para a contribuição ao aquecimento global. Então, a gente usou aqui exemplo das mineradoras, das usinas, das indústrias petrolíferas, né, para ilustrar como essas questões elas são cotidianas na nossa vida e também para pensar quanto vale para o meio ambiente e para a população a instalação inadequada e mal planejada dos empreendimentos, né? E a quem essa instalação interessa. Porque se, por um lado, a gente tem essas empresas lucrando, por outro, a gente tem uma exploração acentuada dos recursos naturais e também da destruição do meio ambiente. Esse foi o nosso vídeo curto da semana. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados no canal. Na próxima quinta-feira, a gente vai tentar colocar outro vídeo com os nossos colegas também do Benedito, que vocês conhecerão novas caras. Fiquem atentos ao nosso canal. Beijos! Tchau, gente. Até a próxima.